Atendendo às solicitações de afiliados do Sindicato dos Militares do Estado do Rio de Janeiro, eu estou trazendo um novo vídeo a respeito do que eu publiquei algumas horas atrás a respeito da questão do que vem sendo divulgado em segmentos midiáticos, canais e revistas eletrônicas a respeito da legalidade e algumas posições do Sindicato dos Militares do Estado do Rio de Janeiro. Quase todos já sabem, eu sou presidente do Conselho Deliberativo do Sindicato dos Militares do Estado do Rio de Janeiro. E emiti um vídeo, e estou reafirmando agora por esse, algumas questões que vêm sendo levantadas por segmentos que estão, infelizmente, publicando fake news a respeito dos sindicatos militares. Por que eu estou falando fake news? Primeiramente, o sindicato dos militares, isso precisa ser notório para todos, ele não é filial de nenhum outro sindicato militar. Nós não somos filiais do sindicato que existiu em Brasília e que teve seu CNPJ cassado por ordem judicial. O Sindicato do Estado do Rio de Janeiro é um sindicato idôneo, responsável e totalmente independente de qualquer outro preâmbulo ou preceito que venha a querer classificar o sindicato como uma filial. O segundo ponto que eu quero deixar bem claro aqui é que os segmentos midiáticos deveriam, por uma questão de ética e boa moral, se informar primeiro com o sindicato a respeito dos seus valores, do seu estatuto, do seu regimento interno e das normas que permeiam o sindicato antes de falar qualquer coisa. E não é sair falando a respeito daquilo que houve. Muitos militares têm medo e receio, essa é a verdade, de se filiarem ao sindicato, porque diz que os militares não podem se filiar ao sindicato. O artigo 142 da Constituição Federativa Brasileira prescreve que ao militar é vedado ou proibido ele se sindicalizar. Quando se diz militar, são militares da ativa. Reservistas estão fora do contexto do serviço militar. Eles são reservistas porque podem, num caso único, exclusivamente de guerra, serem reconvocados. Agora, depois que ele passa pelo período de reservista, que ele é reformado, ele não volta mais. Não tem mais como ele voltar. Ele não pode mais voltar para o serviço ativo, porque a idade dele já prescreveu. Então, precisamos ter noção de que essas pessoas passam a ter direito porque não estão mais sob o vínculo militar, exceto o que elas percebem por direito de lei, não é favor. Consta lá no militar que nós somos as pensionistas e os reformados são beneficiários. Não é benefício, não. É direito assegurado. Direito concedido por ter cumprido todos os preâmbulos necessários para que ele fizesse jus àquilo. Benefício, por exemplo, eu vou dar aqui, é o Bolsa Família. Este é um benefício. Mas nós militares, eles classificam como benefício, mas não é benefício. É um direito que nós temos. Esse é um dos vários erros que nós viemos com o sindicato tentando corrigir, tentando mudar esses e outros preâmbulos a respeito dessas questões. Por que eu estou falando isso? Agora, por exemplo, estão querendo usar o sindicato, mais uma vez, como bucha de canhão para jogá-los contra os militares, para que os militares se sintam incomodados com a existência do sindicato, dizendo que o sindicato está levando bandeira da CUT para dentro dos quartéis. Eu quero que provem onde isso está escrito. Isso deve ter prova. Esse canal que publicou essa notícia, ele deve ter provas contundentes sobre isso. E eu sugeri ao presidente estadual, doutor Ageu Amorim, que entrasse com uma ação contra esse canal, porque ele vai ter que provar.
Está na mídia, está rodando em todas as redes sociais que o sindicato está promovendo esse tipo de, desculpe, baderna política, quando isso nunca aconteceu. O sindicato dos graduados, dos militares veteranos e das pensionistas, assim como forças auxiliares, ele é uma instituição idônea, transparente e honesta. Respeita a hierarquia e a disciplina. É uma instituição voltada estritamente para lutar pelos direitos dos militares e não provocar insurgência, manifestação pública e outras série de acusações que vêm sendo vinculadas na mídia, tentando denegrir a imagem do sindicato. Nós temos consciência dos valores éticos e morais que permeiam a caserna, senhores. Nós não caímos nesse tipo de armadilha esparrela que estão tentando criar, denegrindo o nome de graduados que são medalhados e reconhecidos diante do contexto militar por bons serviços prestados à nação. O que nós queremos é ter voz que não querem que nós tenhamos. O que nós queremos é reivindicar direitos que eles não querem que nós tenhamos. Por exemplo, nós fizemos solicitação por ofício ao excelentíssimo senhor presidente da República, solicitando que nos recebesse e que ouça as nossas petições. Nós mandamos ofício para o Ministério da Defesa, solicitando que petições nossas que estão lá sejam atendidas. Nós compomos a Comissão Legislativa Participativa Parlamentar na Câmara dos Deputados, que é uma instituição idônea, reconhecida oficialmente dentro do preceito democrático. Nós fomos convidados para fazer parte. Então nós não temos vínculo nenhum com nenhum tipo de manifestação sindicalizada ou usando bandeira de outra. Por que nós iríamos usar bandeira da CUT se nós somos sindicatos? Quem fez isso foi o Dr. Jorge Brito, que levou para a comissão a bandeira da CUT e estão usando isso como arma para atingi-lo e para nos atingir também, alegando que nós estamos querendo fomentar, criar situações que nos joguem contra os oficiais e os oficiais contra nós, ou os militares, ou até mesmo estão usando o nome do governo. Eu quero deixar aqui bem claro que o Sindicato dos Militares, eu como presidente do Conselho Deliberativo, e nunca fizemos uma reunião que suscitasse a possibilidade de uma ideia, de um levante público ou uma manifestação pública. O sindicato não participou de nenhuma manifestação pública até o dia de hoje. Então, essa fake news que está sendo propagada, querendo dizer que nós estamos querendo direcionar e jogar os militares, tem sim a mão de interesses dentro dos militares que querem fomentar essa criatividade negativa para que nós venhamos a sermos impedidos, porque os nossos ofícios estão tramitando. Nós temos solicitações tramitando dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e também no Ministério da Defesa e no gabinete do Presidente da República. Então, eu peço a você, militar veterano, não caia nessa esparrela de acreditar nisso. E quanto ao artigo 142, que o pessoal fica cutucando isso daí, dizendo que nós não temos direito a estarmos recebendo, como é que se diz na linguagem, um sindicato defendendo o nome da categoria. Eu quero deixar aqui bem claro uma coisa: o artigo 142 não proíbe a criação de um sindicato. Logo, quem não está sob júdice ou está debaixo do preceito do Estatuto dos Militares tem direito a participar, tem direito a elevar a sua voz, tem direito a lutar pelos seus direitos. Porque nós não podemos infringir a lei. E isso nós não estamos fazendo. Nós estamos com uma instituição jurídica reconhecida oficialmente. Temos o aval já reconhecido do Supremo Tribunal Federal. E a questão de Brasília é uma questão
do Sindicato de Brasília com a Justiça e com o imposto de renda e pessoa jurídica, pessoa física. Não é o nosso caso. Então, fica aqui de forma bem clara e bem latente que os sindicatos que estão sendo criados no Rio Grande do Norte, em Goiás e demais que estão se propagando a criarem o seu sindicato, são todos eles independentes, não são filiais do Rio de Janeiro. Está sim, com certeza, a viabilidade de possibilidade de um sindicato a nível nacional, porque o Sindimil é a nível nacional. Qualquer segmento de caráter militar, graduados, podem sim abrir a bandeira do Sindimil, de um sindicato militar, voltado para defender os seus anseios e os seus direitos, não para fomentar discórdia, divisão e mexer com o pessoal que está no desenvolvimento de suas atividades junto à instituição denominada Forças Armadas. Fica bem claro aqui, fica bem explicitado para que todos possam entender de uma forma mais clara, porque eu falei pela plataforma e lá o tempo é curto. Aqui eu estou usando o meu vídeo para expor de forma bem clara, bem latente, que o Sindicato dos Militares não tem teor político partidário. A CUT, ela tem teor político partidário. Ela é ligada diretamente ao Partido dos Trabalhadores. O Sindimil, não. Nós não temos vínculo nenhum com nenhuma instituição política partidária. A nossa luta é dentro da política, porque é ali que é criada as leis, é ali que é dadas as diretrizes que regulam as normas. Tanto que a Lei 13.954 teve que passar pelo Congresso e teve que ser aprovada. Mas se o sindicato naquela época existisse, o sindicato teria sido ouvido. E muitas das discrepâncias que aquela lei, infelizmente, passou e aprovou e foi refutada por parlamentares a nível de Senado, como a nível da Câmara dos Deputados, e temos aí o exemplo do falecido Major Olímpio, que foi um dos que criticou, porque foi prometido que seriam feitas revisões dentro de aspectos que são dos nossos direitos, que não foram feitos. Aí a importância de um sindicato. Aí a necessidade dos militares terem a sua voz. E eu quero terminar aqui para dar um formato final nesse bolo. 32 países têm, dentro da sua Constituição, sindicatos para os militares. 32 países, não é um nem dois, são 32 países. Os únicos países aos quais, infelizmente, o Brasil está incluso, são países ditatoriais. Países que não têm interesse que os militares estejam revendo seus direitos, mas que estejam sempre a serviço de uma classe pequena, mas dominadora. Estados Unidos e outros países da Europa têm sim os militares sindicatos. E detalhe, nenhum deles jamais houve caso de insurgência. Nenhum deles. Ao contrário, eles lutam e têm seu direito de voz de forma harmoniosa e respeitosa dentro das casas legislativas de cada um desses países. Então, pelo amor de Deus, não venham me dizer que um simples sindicato vai conseguir mexer com a cabeça de toda a categoria de graduado das Forças Armadas e levantá-los numa insurgência a nível nacional. Bem misericórdia. É sonhar um sonho impossível. Portanto, a nossa luta é dentro do Congresso, a nossa luta é junto à categoria para que nós venhamos a sensibilizar o governo estadual, governo federal, a estar olhando as nossas solicitações e nos concedendo aquilo que nos é de direito. Não é favor e nem tampouco chantagem, apenas uma coisa que nos é de direito. Tem militares do quadro especial e das Forças Armadas que estão passando necessidades. Nossas solicitações a pedido para a questão a respeito dos empréstimos consignados que estão provocando superendividamentos, a questão da pensão militar que está num patamar altíssimo, um terceiro sargento pagando mais de R$700 por mês por uma pensão militar.
Fundo Único de Saúde é o mais alto, a taxa mais alta é a nossa. E aí eu pergunto se isso é para ficar calado, se isso não é para ser lutado e ter um pedido de resposta do governo a nosso favor. Isso sem falar outros adendos, que são os problemas hospitalares e outros aspectos que, infelizmente, vêm prejudicando a uma categoria que perdeu muita noite de sono para que esses governantes pudessem estar dormindo em berço esplêndido. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado a você por assistir até o final esse vídeo. E eu peço a você, curta, comente, compartilhe, leve adiante, divulgue, porque estão querendo calar mais uma vez a voz dos militares para que assim não haja quem os defenda e eles possam ficar à mercê da vontade dos senhores da verdade. Que Deus nos abençoe e que o Brasil alcance a misericórdia de Deus.